Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, poder sentar. Nós estamos correndo contra o tempo, temos uma programação um pouco extensa e temos um horário determinado. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida dos obreiros, que o Senhor Jesus em Cristo continue derramando graça sobre toda esta casa, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, logo depois do Evangelho de João, sem chance de errar. Você que não leu a Bíblia hoje está em dívida, vai quitar ela agora. Aleluia. Estamos no mês da adoração, falando sobre adoração, já ouvimos diversas ministrações acerca da adoração. O nosso pastor, que tem ministrado e ministra de uma maneira pentecostal, fervorosa, e amamos ouvi-lo. Ele diz que bate muito, mas a gente nem sente, porque as palavras vêm com amor. Esse é o cuidado do pastor. Nós temos o pastor Tiago, que tem ministrado também, mestre na palavra, presbítero Natanael, que ministrou também de forma maravilhosa. Deus usou muito, evangelista Neji na sexta-feira, e hoje, pela misericórdia de Deus, estaremos falando um pouco sobre a adoração, e eu quero falar sobre Antioquia, uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Antioquia, uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Uma igreja que conhece o caminho da adoração é uma igreja diferente, é uma igreja que está afinada com a vontade do Espírito Santo, é uma igreja que está alinhada com Deus. Deus está tocando em Dó maior, e esta igreja também está em Dó maior, porque ela está afinada com Deus. Na congregação de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por o negro, Lúcio de Cirene, Mencher, minha tradução é um pouco diferente, tá? Que foi criado como Herodes, o governador, e Saulo, que é Saulo. Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach Hadosher, o Espírito Santo, disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os chamei. Depois de jejuarem e orarem, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Glória a Deus. Na sua tradução está: serviam no lugar de adoração. Na minha está: adoravam ao Senhor. Na sua está: serviam. E eu quero chamar a atenção aqui justamente para isso, porque muitas vezes confundimos o serviço com trabalho. Trabalho é atributo do operário, mas servir é atributo do servo. Então é por isso que na língua inglesa, culto, e eu fiquei um pouco confuso quando cheguei aqui, porque só conhecia a palavra culto, mas eles usam service, que é o servir em adoração. Essa igreja de Antioquia, e você vai ver que em todas as outras línguas, a expressão para culto é service. Todas, pode fazer uma pesquisa. E essa igreja da Antioquia da Síria, diga-se de passagem, porque haviam duas Antioquias, essa é da Síria. Essa igreja, ela estava adorando a Deus. Agora, olha só como Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, que conta a história, narra a história da igreja primitiva, dos primórdios, como a igreja surge. Olha que ele diz o que havia nessa igreja: haviam profetas e mestres. Na Bíblia não existe função de pregador. O único pregador na Bíblia é Eclesiastes. O livro de Eclesiastes quer dizer pregador. Tá? Então, nessa igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Os profetas pregavam e os mestres ensinavam. E aqui eu quero chamar a atenção da necessidade de hoje as igrejas terem mestres que ensinem a palavra. Parece que eles estão em silêncio, se calaram diante de tantas coisas que nós estamos vendo, mas não temos tempo para falar sobre isso. Então essa igreja tinha profetas e mestres. Obviamente, se tinha profetas e mestres, essa igreja tinha palavra, ela tinha palavra de Deus, ela tinha a Bíblia, era uma igreja alicerçada na palavra. E o que esses homens estavam fazendo?
adorando. Eles estavam adorando. Havia na igreja de Antioquia adoração. O que era adoração? O que é adorar? Já ouvimos este mês que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos formados. O homem tem a necessidade de adorar. Se o homem não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra criatura. Ele vai adorar uma imagem, ele vai adorar um animal, ele vai adorar um outro homem, porque ele tem a necessidade de adorar. Então, se não adora a Deus, ele está adorando uma outra criatura. Essa igreja, ela estava adorando a Deus. Mas eu quero lembrar também que quando iniciamos o culto, a sensação que temos é que estamos dando início a um culto. Estamos iniciando um culto. Mas na verdade não, nós estamos entrando em um ambiente onde o culto é desde a eternidade. Há um culto desde a eternidade. Então, quando você começa o seu serviço de adoração a Deus na igreja, quando você se reúne na igreja local e começa a ministrar louvores a Deus, você simplesmente está adentrando um ambiente de um culto que já está acontecendo desde a eternidade. Pastor, você prova isso? Prova. Isaías capítulo 6, quando Deus abriu a visão do profeta Isaías, ele disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estavam em volta do seu trono. Os seres viventes, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam a sua face, sinal de reverência à santidade de Deus. Com 2 cobria os pés, sinal da obra missionária. E com 2 voava agilidade para servir. E eles diziam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles gritavam, o texto sagrado, a minha versão diz que eles gritavam, e este grito ecoava, e ecoou até hoje. Deus abriu a visão do profeta Isaías, e ele viu a adoração, o culto, o serviço que é celebrado dia após dia, diante de Deus, dia e noite não para este culto de adoração. Pastor, mas só foi essa passagem? Não. No livro de Apocalipse, capítulo 4, quando Deus levou o apóstolo João à ilha de Patmos, porque ele foi à ilha de Patmos, foi encerrado lá por amor ao evangelho. Deus abriu a visão e ele teve uma visão, e nessa visão ele diz que ouviu uma voz de muitas águas, e quando ele olhou, ele viu um ser que detinha em sua mão um rolo, e estava selado com selos, e ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele diz que começou a chorar, porque se dizia, se ecoava no céu, que ninguém era digno. Onde estava o Cordeiro? Onde estava Jesus? Deus é aquele que caminha na eternidade, passado, presente e futuro, está patente aos olhos de Deus. João foi levado ao momento em que Jesus não estava nos céus ainda, que Jesus não estava na terra ainda, por isso que foi dito, não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem no céu e nem na terra. Onde estava o Cordeiro? Aonde estava Jesus? Ele estava sendo recebido nos céus ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os anjos estavam diante daquela multidão, de olhos fitos em Jesus que subia, e ele disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então Jesus estava subindo, não estava no céu e nem estava na terra, ele estava subindo. João teve o deslumbre desta visão, mas de repente ele viu um outro ser que dizia: digno és o Cordeiro que venceu, não vencerá, mas que venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E esses seres também tinham 6 asas, ou seja, a mesma visão que o profeta Isaías viu lá há mais de 2000 anos atrás. João estava contemplando este culto que está rolando, que está acontecendo desde a eternidade diante de Deus. Ele teve essa visão, e esses seres estavam lá dizendo: santo, santo é o Cordeiro. De repente João tem uma outra visão, quando ele vê muitas vozes. Aí ele diz assim: eu vi miríades de
miríades. Os matemáticos da atualidade diz que miríades de miríades é 100 milhões, vezes 100 milhões, faz o cálculo, vê se você consegue fazer o cálculo matemático deste culto, desses adoradores. Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da sua adoração, porque Ele tem seres perfeitos, com vozes belas, que estão diante dEle, não são poucos, são muitos, miríades de anjos, diante do trono de Deus, dizendo dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João tem essa visão. João tem a visão da adoração, meus irmãos, e esta igreja de Antioquia, ela estava caminhando neste patamar. Era uma igreja vitoriosa, era uma igreja que tinha mestres e profetas, mas essa igreja, ela não surgiu assim. Se você for prestar atenção em uma leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, parece que o autor, que é Lucas, ele interrompe, quando ele está falando da morte de Estevão, ali a diáspora, quando a perseguição se inicia contra os cristãos, e eles são espalhados pela face da terra, e esses irmãos cristãos nossos, eles tinham fervor no coração, eles foram conquistados pela palavra, eles queriam falar de Jesus, eles queriam falar deste plano perfeito, então por onde eles passavam, eles falavam da palavra, eles falavam de Jesus. É assim que a igreja de Antioquia, ela nasce. Eles chegaram em Antioquia e começaram a falar a palavra de Deus, mas eles não ficaram contentes, porque eles iam falar apenas para os judeus. Não, aqui em Antioquia eles começaram a falar para os gentios, e foi se juntando números de pessoas, e foi formando essa igreja. Tanto é que em Atos capítulo 11, você vai ver que Pedro recebe a notícia que havia uma igreja que estava sem liderança, que estava sem líder. Os irmãos se uniam para adorar o Senhor, e de repente naquela reunião ali dos apóstolos em Atos 11, eles levantam a Barnabé para ver essa igreja, para fazer uma visita de perto, em oco, nessa igreja, que ninguém sabia como nasceu, mas foi justamente os irmãos que estavam sendo perseguidos. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que o período em que a igreja mais cresceu de maneira saudável, foi um período de perseguição. Estamos vivendo um crescimento, sim, mas que tipo de crescimento estamos vivendo? Será que o crescimento da nossa atualidade é um crescimento saudável? Será que o crescimento da nossa atualidade, ou da igreja atual, é um crescimento saudável diante de Deus? Esta igreja, ela cresceu, e essa igreja cresceu em meio à perseguição, em meio às dores, em meio a sangue dos mártires da igreja. Estava lá quando Barnabé chegou nessa igreja, ele ficou assustado, porque agora essa igreja era uma igreja grande, e a Bíblia diz no Atos capítulo 11, que ele incentivou essa igreja a continuar o seu serviço, a continuar a adoração. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi buscar a Paulo, e agora estava Barnabé e Paulo nessa igreja. Barnabé discipulava Paulo, e Paulo e Barnabé juntos discipulavam essa igreja. Agora em Atos 13 tem agora profetas, depois de um ano discipulando a profetas e mestres na palavra de Deus. Queridos, esta é uma igreja que adora. E qual é o princípio básico desta adoração? Se você for ver na Bíblia, no livro de Números, quando Deus separou as tribos, haviam 13 tribos haviam, e uma dessas tribos ficou sem possessão na terra. Qual foi essa tribo? A tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes. Então, queridos, a tribo sacerdotal, elas não podiam ter possessão na terra, porque eles executavam um trabalho direto com Deus, eles eram mantidos por Deus. Todas as outras tribos tinham que dar 10% à tribo de Levi, e eles executavam o serviço de Deus. Era eles, os sacerdotes, que levavam para Deus o sacrifício, eles levavam para Deus o holocausto, eles levavam diante de Deus as ofertas. Então, a Bíblia diz que
esses sacerdotes, porque foi lei, foi mandamento de Deus, eles tinham que sacrificar. Essa é a forma básica da adoração no Antigo Testamento. Eles tinham que sacrificar diante de Deus um cordeiro de dia e um cordeiro à noite, um cordeiro quando o sol se colocava e um cordeiro quando o sol se punha. Todos os dias o cordeiro, ele era sacrificado, entregue como oferta, e o sangue desse cordeiro, que era entregue ao Senhor, na mesa da propiciação, no altar de Deus, que era entregue ao Senhor, ele apontava para o cordeiro, que é Cristo no Novo Testamento. Ele apontava para um cordeiro, que ele foi preparado desde a fundação do mundo. O cordeiro que os sacerdotes, que a tribo de Levi sacrificavam e ofereciam a Deus, apontava para o Cordeiro de Deus. Então essa tribo, Deus ensinou essa tribo a sacrificar, a adorar. Eles estavam prontos, passaram o seu tempo todo no deserto, sacrificando e oferecendo a Deus cordeiro. Era a única coisa que eles sabiam fazer, pastores, igreja, era o processo ritual de adoração a Deus. É por isso que quando Lucas, Mateus e Marcos, nos últimos capítulos do evangelho que eles escreveram, que estão falando da biografia de Jesus, quando eles estão relatando a morte, é por isso que foi os sacerdotes que insuflaram, que instigaram o povo a pedir a Jesus. Porque ofereceram Barrabás. Pilatos disse: eu não vejo pecado neste homem. Mas os sacerdotes, eles foram preparados desde muito tempo e não sabiam. Havia uma ação do Espírito de Deus naquele momento ali. Então, eles estavam insuflando o povo. Diz que Barrabás não, é Cristo. Queremos Cristo, por quê? Porque Cristo é o Cordeiro perfeito. Jesus é o Cordeiro perfeito, e eles não podiam perder aquela oportunidade de sacrificar, de oferecer aquele Cordeiro, porque eles foram preparados para este momento. Deus rege a história, Deus controla a história, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Cristo, na cruz do Calvário, ele é entregue por mim, por você, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha que referência linda. Porque não de baixo para cima, porque não foi obra do homem, foi obra de Deus. Deus rasgou, aleluia, esta cortina que separava o santo dos santos. Sabe, quando Nabucodonosor, no ano 570, invadiu a Jerusalém, destruiu a arca da aliança, que era a maior representação da presença de Deus, sumiu. E o que os sacerdotes fizeram? Ficaram calados, não disseram nada, mantinham a cortina ali, e todas as vezes que eles iam sacrificar, uma vez por ano, que eles tinham que entrar no Santo dos Santos, eles faziam agora um teatro, ensinando ou fazendo com que o povo acreditasse que a arca, ou seja, que a presença de Deus ainda estava lá, quando a presença de Deus não estava mais lá. Quando o próprio Deus rasga essa cortina, Ele está dizendo: olha, esse tempo todo vocês estavam vivendo uma farsa, porque a minha presença não estava mais lá. E aonde está agora a presença? Jesus revelou isso para uma mulher, a mulher samaritana. Ela tinha uma indagação, ela tinha uma pergunta, havia uma indagação no coração daquela mulher, havia uma busca, um desejo: aonde nós vamos adorar? Os samaritanos dizem que devemos adorar aqui nesse monte. Os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, aonde havia um desejo no coração dessa mulher, mesmo na situação em que ela se encontrava, havia uma busca incessante pela presença de Deus. Aí Jesus revela: não é mais em Jerusalém, não é mais aqui no monte, mas aonde tiver um adorador sincero. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aonde houver um adorador sincero, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Esta é uma palavra muito bonita, porque Jesus, ele pega algo que acontecia no período dele, quando os oleiros que fabricavam vasos, vasilhas de barro iam vender, e havia alguma rachadura neste vaso, eles colocavam cera.
Então, para disfarçar a rachadura, a imperfeição, quando Jesus diz assim, adoradores sinceros, ele está dizendo, adoradores que me adoram em espírito e em verdade, perfeitos. Quando alguém ia comprar vasilha, eles colocavam no sol, para fazer o teste, porque se tivesse cera, o sol derretia a cera. Adoradores sinceros. Jesus disse para essa mulher, eu estou buscando adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Então esses sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício, o cordeiro, um pela manhã, e um no pôr do sol, todos os dias, derramava o sangue deste cordeiro. Mas preste atenção, se este sacerdote, depois que sacrificava este cordeiro, a sua veste estivesse salpicada de sangue, ou a sua face, ele não podia entrar no santo dos santos, ou no santo, e ficar perto dos outros sacerdotes. Havia a bacia de bronze, aonde ele purificava, aonde ele se lavava, aonde ele tirava as manchas. A adoração, meus irmãos, a adoração, para entrarmos na adoração é isto, precisamos adentrar com confissão. A bacia de bronze significa isso, o momento da sua confissão. Não podemos entrar na presença de Deus para adorar de qualquer maneira. Por quê? Porque os sacerdotes, eles usavam a bacia de bronze para purificar dos salpicos do sangue da oferta que eles ofereceram ao Senhor. Hoje temos muitos louvores ou hinos, eu não sei nem como rotular, mas hinos que falam ou que mexem mais com o ego do ser humano, hinos que engrandecem mais ao homem do que a Deus. Os nossos hinos estão tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. Aonde estão os louvores de confissão para entrar na presença de Deus com adoração? Aonde estão os louvores que engrandecem, enaltecem a Deus? Aonde está? Não sou eu, é Deus. Entenda que Deus não tem necessidade da minha e da sua adoração. Deus não é um artista que fica esperando pelo momento do aplauso. Deus não é um cantor que fica esperando pelo momento de ser ovacionado. Não, Deus não precisa. Mas por que então, pastor, Deus ele quer que eu o adore? É simples. Salmo 115, versículo 8, a Bíblia diz que todo homem que adorar a imagem de escultura se tornará semelhante a ela. Se tornará semelhante a ela, ou seja, se o homem adora uma pedra, um ferro, uma madeira, ele vai se tornando parecido com ferro sem vida, frio, duro, vai se tornando parecido com aquilo que ele adora, porque Deus quer que o adoremos, porque quando adoramos a Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Ele, vamos nos tornando parecidos com Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer. A Bíblia diz, quando Moisés, ele ficou 40 dias diante de Deus, o que foi que aconteceu? Ele desceu e na sua face havia o resplendor da glória de Deus, havia o resplendor da presença do Senhor, havia o resplendor da majestade eterna. O povo que estava ali estava vendo Deus refletido na face de Moisés. Quando você adora a Deus, você vai se tornando parecido com Deus, você vai estando cada vez mais afinado com Deus. Aleluia. Quando o tocador chega, o violonista chega para tocar, ele não chega tocando o violão de vez. O violão é um instrumento que ele não é temperado, ele perde, me ajudem se eu falar algo que não é, ele perde a afinação. Talvez você saindo da sua casa para cá, ele perca a afinação. E quando ele chega aqui, o violonista ele tem que pedir um dó ao tecladista para ir afinando, e ele não afina de vez esticando a corda, ele vai aos poucos.
Ele vai afinando aos poucos. Quem está me entendendo, diz amém. Aleluia. Queridos, justamente isso, quando você começa a adorar a Deus, Ele vai te afinando aos poucos, porque você, aleluia, tem que estar na mesma nota que Deus, você tem que estar no mesmo nível, você tem que estar sensível a Deus. Se Deus está em dó maior, você não pode estar em si ou em mim, você tem que estar em dó, porque senão você não entende a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Aleluia. Então Ele vai afinando, e Ele afina um pouco até chegar. Deus é da mesma forma Ele vai te afinando. De repente Ele dá uma fortalecida na corda, para ela não estourar, porque somos pecadores. Ele dá uma fortalecida, e cada vez que Ele afina você, esse Deus, Ele vai ficando alegre, Ele vai ficando feliz, porque o que Deus quer é que os seus filhos se aproximem dEle. Deus te ama, e o que Deus quer é que os seus filhos se aproximem dEle. Então Deus está afinando a corda. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 12. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferentemente de Moisés, que pôs um véu sobre a face, para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecendo chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Moisés o véu é removido. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá ou a lei, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito, e onde está o Espírito de Adonai, ou o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor, como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dEle, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito. De glória em glória, quando você se aproxima de Deus, quando você se volta para Deus, quando você se volta para Adonai, Adonai se volta para você, e aí você com Deus e a palavra, e se aproximando dEle, você vai subindo de degrau em degrau, de glória em glória, no conhecimento. Paulo está dizendo aos coríntios que nós somos diferentes de Moisés, enquanto esta glória, enquanto esta presença, enquanto Deus está por fora, no nosso tempo Deus está por dentro. Aleluia. No tempo de Moisés, enquanto Deus se manifestava por fora, no nosso tempo Deus, Ele se manifesta dentro de nós, mas Ele não quer apenas ficar dentro de nós, Ele quer que esta presença, que esta glória reflita em nós a sua face, a sua glória. As pessoas precisam ver Deus em você, as pessoas precisam ver Deus em você. Então o sacrifício do cordeiro era algo básico, mas havia outra forma de sacrifício além do cordeiro. Além do cordeiro havia o incenso, que da mesma forma que o cordeiro era oferecido, da mesma forma que o cordeiro era oferecido pela manhã e ao pôr do sol, o incenso também. O incenso tinha que ser colocado diante do altar do Senhor pela manhã e ao pôr do sol. O incenso estava ali. E qual era a essência? Qual era a fórmula do incenso? Era feito de perfumes, iguarias e perfumes. E com sal, Deus diz para os sacerdotes, segundo a ordem do perfumista, vocês vão usar ungüentos, perfumes, bálsamos e sal santo e purificado.
eu pergunto para vocês nessa manhã, e eu sei que é uma igreja inteligente, aonde comprar sal santo e purificado? Aonde se compra? Aonde era vendido este sal? Eu creio que eram coletados sal puro e levado até o sacerdote para que este sal fosse purificado e se tornado santo. Agora, outra pergunta: quem foi que chamou você de sal da terra? Jesus. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal. E quem foi que disse? Paulo disse na sua carta que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, quem é esse incenso que queima dia e noite diante de Deus? É eu e você. Todas as vezes que dobramos os nossos joelhos ou estamos falando com Deus, o incenso está chegando diante de Deus. O bom perfume está chegando diante de Deus. Agora, que tipo de perfume você está exalando? Vamos para Apocalipse. Abrem Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver que a nossa oração, Apocalipse 5, versículo 24, diz assim: anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 8, versículo 1, quando o Cordeiro rompeu o 7º selo, houve silêncio no céu e meia hora, e vi os 7 anjos em pé diante de Deus, e eles foram dadas as trombetas, 7 trombetas. Outro anjo aproximou-se e se colocou em pé com um incensário de ouro junto ao altar. Ele foi dado uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo de Deus. Aleluia! De todo o povo de Deus sobre o altar de ouro diante do trono. A sua oração é esse incenso. A sua oração chega diante de Deus. A igreja de Antioquia, ela estava orando. A igreja de Antioquia estava orando. Queridos, precisamos nos aproximar do caminho da oração. Precisamos orar a Deus. Quando você ora, você o adora. Deus conhece todos os sons, como uma mãe conhece os sons do filho. Às vezes o filho não está nem falando direito, tem meses, e a criança diz qualquer tipo de palavra que não tem interpretação, ai, ai, ui, ui, e a mãe diz: está com dor, está com fome. Tudo a mãe sabe interpretar. Deus conhece todos os sons. Deus conhece, aleluia, os sons que você ecoa, emite diante dEle. Deus conhece você. É por isso que Deus, Ele quer que você se aproxime dEle na oração. É por isso que Deus, Ele quer ter contato contigo na oração. É por isso que a vida de Jesus foi uma oração. Jesus, Ele sempre se distanciava das multidões para orar, para falar com Deus, para estar. O mesmo Jesus, ele disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante. Uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Era uma igreja que estava adorando ao Senhor. Nós não precisamos mais de cordeiros, ou sangue de cordeiro, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Agora, qual é o sacrifício, pastor? O louvor dos nossos lábios.
adentramos na presença de Deus, o seu louvor é sacrifício agradável a Deus. Quando você entra na presença do Senhor, entre engrandecendo o seu nome, entre adorando o seu nome, entre falando da sua santidade, da sua majestade, entre falando das suas maravilhas, dos seus feitos, das suas grandezas, da sua ação, do seu poder, da sua glória, entre adorando ao Senhor com louvor. Depois continue com oração, aleluia, entregando a oração ao Senhor, é o seu incenso, é o cheiro perfume, é o seu perfume agradável a Deus. Devemos ter uma vida de oração, meus irmãos. Como é que você quer passar a eternidade? Já estou finalizando. Como é que você quer passar a eternidade do lado de uma pessoa que malmente você conhece, que malmente você se comunica? Como é que você quer passar a eternidade do lado de uma pessoa que você não se relaciona? Você precisa entender isso. Você precisa que Deus, Ele quer estar afinado contigo. E isso só é possível através do momento da oração, enquanto você está adorando ao Senhor e engrandecendo o seu nome. Dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor é grande. Olha, Senhor, são tantas as coisas. Às vezes tem aqueles irmãos que gostam de fofocar. Não fofoque para outra pessoa, vai fofocar para Deus. Pelo menos você aprende a falar com Deus. Pelo menos você está falando com Deus. Olha, Senhor, aquela irmã, o Senhor viu aquela irmã que estava com aquela calça tão apertada que parece que foi vestida a vácuo. Sim, fala com Deus. Olha, aquele homem que estava com a calça de Homem-Aranha colada. Senhor, como é que pode isso? Eu tenho certeza que ele ou que ela não te conhece, Senhor, porque sabe, Senhor, se te conhecesse seria diferente. Aí depois você vai pedir perdão: Senhor, me perdoa, eu acho que esse é um assunto que o Senhor não se agrada muito, mas pelo menos você está falando com Deus, não está fofocando da vida de ninguém. E aí você está falando com Deus, está tendo um assunto para falar com Deus. E vai falando e vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Precisamos nos tornar parecidos com Deus. A ação do Espírito de Deus dentro, a ação da palavra fora, e no meio nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mas uma igreja, irmãos, vitoriosa, uma igreja que vence, uma igreja missionária, é uma igreja que adora. Preste atenção, encerro agora. Não vou fazer como o pastor de ontem, apesar de querer ouvi-lo mais e mais e mais, porque a palavra de ontem foi maravilhosa. Se dependesse de mim, a gente ficava ali mais e mais e não parava. Mas, meus irmãos, encerro agora dizendo a vocês: essa igreja que adorava, a igreja de Antioquia, que conhecia o caminho da adoração, era uma igreja que estava alinhada com a vontade de Deus. Só depois da adoração, do jejum e da oração, foi que o Espírito Santo de Deus disse: separai para mim agora a Saulo e a Barnabé. Só depois da adoração, só depois da oração, só depois do jejum, o Espírito Santo disse: agora vocês estão no mesmo tom, agora vocês estão na mesma sintonia, na mesma melodia, agora eu posso falar com vocês, agora vocês entenderão a minha vontade. Sabe, irmãos, você acha que foi difícil para a igreja? Foi fácil para a igreja de Antioquia? Barnabé e Paulo eram os dois líderes da igreja. Já pensou se o Espírito de Deus chegasse hoje aqui e disse assim: separai o pastor Messias e a pastora Norma para uma obra que eu tenho na Europa ou em qualquer outra parte do mundo? Você já pensou? É sério isso. Paulo e Barnabé eram os dois líderes daquela igreja, e o Espírito disse: eu preciso para que o evangelho chegue à Europa. Estava afinada. Foi duro para a igreja? Foi. Eram dois líderes queridos. Ficaram outros mestres no lugar. Mas
A igreja estava entendendo a vontade do Espírito Santo. A igreja, ela entendeu que o Espírito de Deus é o dono dela. Essa igreja tem um dono, ele se chama Jesus. Essa igreja foi comprada na cruz do Calvário, com um precioso sangue. Diz para esse crente bonito que está do teu lado, você tem um dono, se chama Jesus. Aleluia. Fique em pé, por favor. Eu quero passar para o nosso pastor, em nome de Jesus. Não temos mais tempo, são 12h31, passei 6 minutos. Pastor Messias, por favor. Deus abençoe, continue orando por nós.